Então vamos lá, Denis. Essa questão do emocional é normal, a maioria das pessoas passam pelo que você está passando, então fica tranquilo e tem uma solução. Só que eu tenho que te dizer o seguinte, na maioria das vezes, e olha que eu já conversei só de alunos do treinamento, igual nós estamos conversando aqui, hoje já ultrapassaram 100 consultorias, já deve estar chegando próximo de 200. Então eu já conversei com muita gente, fora as outras pessoas que eu converso no meu dia a dia, fora das consultorias. Na maioria das vezes, o problema que você está achando que é emocional, não é emocional. O emocional é uma consequência daquele problema. Então, de repente, a gente tratando o problema de verdade em questão, o problema realmente que existe aí, vai resolver o emocional. Às vezes resolve, às vezes não. Na maioria das vezes não é o emocional é uma consequência. O que eu quero dizer com isso? Você investindo do jeito que você está investindo, que é fazendo múltiplas e fazendo de qualquer jeito, contando com a sorte e fazendo apostas, dificilmente você vai conseguir controlar o seu emocional, porque é humanamente impossível você controlar uma emoção lá na raiz, para ela não existir. Essa vontade de recuperar o dinheiro, se você continuar investindo do jeito que você está, sempre vai existir. Não tem como você resolver esse problema se for pensar só no emocional. Então, como que eu resolvo o problema? O seu problema, na verdade, é uma falta de metodologia de investimento. Porque a partir do momento que você tem uma metodologia de investimento para poder investir, você não vai ficar se cobrando, você não vai ficar tentando recuperar a perda, você não vai ficar eufórico quando você ganhar um dinheiro, porque a metodologia vai te conduzir por um caminho em que o emocional fica mais, eu diria, não fácil, porque nada é fácil no trade esportivo, mas ele fica mais simples de você administrar. Tá entendendo? Quando você tem uma metodologia de investimento, o que você faz geralmente? Primeiro você analisa o jogo antes dele começar. Um jogo, esquece múltiplo, vamos falar agora de investir profissionalmente. Você vai analisar aquele jogo. Por exemplo, esse confronto aí era entre o Ceará e o Vasco, correto? Esse jogo que você me deu de exemplo. Vamos imaginar como você faria isso profissionalmente e você vai ver que o emocional não vai te pesar no final. Vamos imaginar que você pegasse Vasco e Ceará e fizesse uma análise pré-jogo daquele jogo. Lá no treinamento eu disponibilizei umas planilhas para vocês preencherem. Imagina que você preencheu todas aquelas planilhas, foi saber quem eram os goleadores daquele time, os últimos resultados, quantos jogos que teve gol, quantos não teve gol, e você iria entender o perfil daqueles dois times ali antes de começar a investir. Imagina que você começaria a assistir aquele jogo ao vivo, sabendo do que você poderia esperar daquele jogo, porque você analisou na análise pré-jogo, e tendo estratégias para investir. Mas não são qualquer estratégias, são estratégias que você testou ela durante anos e você sabe que elas funcionam. Eu sei que quem testou essas estratégias fui eu e passei para vocês. Mas imagina que essas estratégias fossem suas e você já tivesse testado elas durante vários anos e você tivesse confiança que elas funcionassem. Vamos agora para assistir o jogo. Estou no jogo ao vivo e estou com uma estratégia em que é para haver um gol no primeiro tempo. Dentro dessa estratégia, eu tenho que medir o volume de jogo, se os times estão buscando gols ou não, enfim. Você vai lá, mede tudo, os números acontecem ali que você precisava, você faz o seu investimento. Se você já testou essa estratégia no longo prazo, se você sabe que naquele jogo existe uma probabilidade muito grande do gol acontecer, se aquele gol acontecer, você não vai ficar eufórico, porque não foi sorte, foi técnica. Você analisou aquele jogo e tudo indicava que aquele gol iria acontecer e ele aconteceu. Você não tem que ficar eufórico com aquele ganho. Ah, ganhei X reais. Não, é só uma parte do seu trabalho ganhar aquele dinheiro. Mas o contrário também aconteceria. Se você fez todas essas análises, aplicou a sua estratégia com gestão de banca, você não investiu sua banca toda, você investiu um percentual, naturalmente, se aquela perda viesse, você ia entender. Eu já testei essa estratégia durante tanto tempo e de vez em quando dá perda mesmo, eu não vou ficar tentando recuperar. Eu vou para o próximo jogo, que já estivesse também analisado por você, e fazer os meus investimentos novamente. É assim que um trader profissional trabalha. Ele analisa o jogo antes de investir, ele tem estratégias, tem gestão, e quando o jogo começa, ele só aplica tudo isso ali no seu dia a dia. E quando você faz isso, ô Denis, você não tem o seu emocional te cobrando para recuperar a perda, não te deixa eufórico, não te deixa com medo de investir, porque quando você perde um dinheiro maior, você fica com medo de investir, porque você não tem uma metodologia. Então, muitas das vezes, você está achando que é o seu emocional, que você tem que controlar, e aí, vou te contar a minha experiência. Eu também achava isso no início. Eu também perdia muito dinheiro e não sabia por quê, não tinha metodologia, ninguém tinha me ensinado esse negócio.
negócio, estava sozinho também, e eu achava que eu tinha que fazer meditação para poder controlar minha mente, eu achava que eu tinha, sei lá, que me desenvolver espiritualmente, que eu tinha que entender mais dos processos mentais, e nada disso resolvia. Depois, quando eu tinha uma metodologia, aí isso tudo me ajudou, mas não foi isso que resolveu o meu problema emocional. O que resolveu foi ter uma metodologia para investir. Então é normal você acreditar que o problema é emocional, mas o problema está na técnica que você está utilizando para investir. Se você usar uma metodologia realmente, que você testou e validou no longo prazo, ou que você pegue, por exemplo, a minha metodologia, que já está testada e validada, você vai ter mais tranquilidade para investir, tá entendendo? O seu emocional não vai ser mais o seu problema. Então, muitas das vezes, a gente acha que o problema é emocional, mas o emocional é uma consequência do problema. O problema em questão é outro. E no seu caso, pelo que eu vejo, o método que você está utilizando para investir, está faltando alguns pilares que são importantes para te deixar mais tranquilo com o seu emocional. Às vezes, numa perda, você pode até ficar ali chateado, não tem qualquer problema com isso, você é ser humano, você tem sentimentos. O que vai acontecer é que, como a sua metodologia ela já está validada, você não vai tentar recuperar aquela perda, por mais triste que você tenha ficado. Você não vai ficar com medo de fazer o próximo investimento, por mais triste que você tenha ficado. E mesmo quando você tiver ganho, você não vai deixar aquela euforia te dominar para os próximos investimentos. Você vai continuar aplicando as suas estratégias e no final você vai fechar no lucro. É assim que trabalha um profissional. E no seu ramo eu tenho certeza que é simples. Você hoje é um profissional, há quantos anos trabalhando com marcenaria? Você chega para montar ali os seus móveis, você sabe que você tem uma metodologia para poder fazer. Você sabe quais são as peças que tem que montar primeiro, você sabe qual é o processo ali que é mais rápido para você, quais as ferramentas que você vai utilizar, mas bota na mão de um inexperiente e não ensina ele para ver, não. Ele vai quebrar as peças todas, no final ele também vai descontrolar emocionalmente, mas não é um problema emocional, é porque ele não tem a metodologia que você tem hoje. Então, um trade esportivo, ele não é diferente do restante. Você só precisa entender que ele é uma profissão e você precisa ter uma metodologia para poder investir. Mas é igual a qualquer outro negócio. De qualquer jeito, nem sempre dá o resultado que a gente espera.